Em primeiro lugar, muito obrigado a todos por estarem aqui a assistir a este webinar sobre o GDPR. Nós, ou RGPD, conforme me queiram chamar, nós vamos abordar aqui mais de um ponto de vista conceptual do que é isto do GDPR, o que é que eventualmente muda, quais são as exigências deste novo regulamento e alertar alguns das pessoas que estão a atender, fundamentalmente no que tem a ver com escolas, qual é o impacto que este novo regulamento tem forçosamente e qual é a resposta tecnológica que tem que ser dada para que este regulamento seja cumprido. O nosso sumário vai ser este, não é muito extenso, vai cerca de no máximo uma hora. Vamos abordar o RGPD ou o GDPR, conforme queiram chamar, os princípios fundamentais, o que é que vai acontecer, as 10 medidas para a aplicação do GDPR, proteção de dados pessoais, o que é preciso fazer, e depois vamos abordar do ponto de vista tecnológico, superficialmente, qual é a resposta que a Minitel tem para isto. Eu, antes de prosseguir, vou aqui esclarecer um assunto. A Minitel é um distribuidor português, um distribuidor de valor acrescentado. Nós estamos no layer 2, digamos assim, da cadeia alimentar do fornecimento informático, ou seja, relacionamos diretamente com os fabricantes esses dos quais importamos as soluções, e a Minitel revende estas soluções a revendedores de informática, às empresas de informática que provavelmente serão vossas fornecedoras, mas fazemos questão de fazer chegar aos clientes finais e aos utilizadores finais o que são as nossas tecnologias, qual é o nosso ponto de vista sobre a problemática, neste caso do GDPR, e qual a solução que devem procurar junto dos vossos fabricantes, dos vossos fornecedores, peço desculpa, para resolver esta questão da proteção de dados que entra em vigor como vamos ver a seguir, em 25 de maio de 2018. Primeira questão muito importante. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é um regulamento europeu, da Comunidade Europeia, portanto não é nada que tenha surgido em Portugal, é uma coisa europeia. Está há 2 anos em vigor, efetivamente, ou seja, a Comunidade Europeia, quando lançou este regulamento, disse que as empresas dos países tinham 2 anos para se adaptarem a este novo regulamento e às suas exigências, para que, efetivamente, em 25 de maio de 2018, portanto já vem desde maio de 2016, em 25 de maio de 2018, este regulamento fosse efetivo e pudesse ser de facto posto em prática. Há claras indicações relativamente à questão das escolas e aqui embaixo temos um parágrafo que diz de uma forma simples: o GDPR é uma nova legislação de proteção de dados concebida para reforçar e unificar a proteção e a segurança de todos os dados guardados na organização, incluindo escolas, academias e outros estabelecimentos de ensino. As normas de disponibilização de dados pessoais de alunos no site da internet da CNPD, de Legislação 4915 de 2016, são substituídas e reforçadas com o GDPR. É importante que se entenda que isto vai efetivamente entrar em vigor. E qual é a filosofia do GDPR? Imaginemos que nós, ao fazermos um contrato com uma operadora de telefone, ou uma operadora de televisão, ou um fornecedor de eletricidade, ou um fornecedor de gás, damos os nossos dados, nomeadamente IBANs, autorizações bancárias, e-mails, moradas, etc. E esses dados estão residentes na base de dados desse operador, desse fornecedor de serviços. Se esse fornecedor de serviços for atacado por qualquer pirata, os nossos dados são roubados e podem ser utilizados mais tarde para fins menos lícitos e menos próprios. Ora bem, que culpa tenho eu, simples pessoa que contratou serviços a uma determinada empresa, que essa empresa não tenha sistemas suficientemente fortes e seguros para evitar que os meus dados sejam roubados, a quem eu os confiei, e sejam mais tarde usados para fins menos lícitos. É com base neste cenário que o RGPD surge. Portanto, os cidadãos europeus vão passar a ter o direito de exigir, como aqui se vê, que os seus dados têm que estar protegidos, podem ser dados, mas têm que estar protegidos contra eventuais fugas lícitas ou ilícitas de informação. A própria partilha de dados tem que ser autorizada pelos donos dos dados e aplica-se este regulamento à maior parte das empresas. Repare, escolas. A instituição de estudantes tem estudantes dos países da Comunidade Europeia. A partir do momento em que tem estudantes da Comunidade Europeia, sejam eles de nacionalidade forem, são obrigados a GDPR, são obrigados a ter proteção de dados. A escola processa dados pessoais dos alunos,
recolha, utilização, análise e partilha, todas as escolas o fazem, portanto, qual delas é que não está abrangida? A escola tem funcionários, professores, administrativos, alunos, staff e suporte. Atenção que é importante este ponto, os dados dos próprios staff, do próprio corpo docente, dos professores, dos funcionários da escola, todos esses dados são considerados dados pessoais, dados sensíveis e têm que ser protegidos. Portanto, à partida, o GDPR ou a RGPD aplicar-se-á a qualquer instituição de ensino, seja ela de que tamanho for, seja ela de que origem for, privada ou pública. Em 2018, qualquer organização que recolha os processos de dados pessoais de cidadãos da Comunidade Europeia tem que estar conforme os requisitos anunciados do GDPR. 25 de maio é a data em que tudo isto passa a ser efetivo. Até agora estamos numa fase de adaptação. Aplica-se tudo aquilo que a escola fizer com os dados pessoais, recolha, utilização, análise e partilha. Atenção à questão da partilha. Ora bem, o artigo 5 do GDPR é claro e diz o seguinte: atenção que este GDPR tem 100 e tal páginas, das quais é possível extrair alguns pontos que são os pontos fundamentais, e o artigo 5 tem alguns desses pontos. Os dados pessoais devem ser objeto de um tratamento lícito, leal, transparente em relação ao titular dos dados. Ou seja, quando eu tenho os dados de alguém dentro da minha empresa, da minha escola, eu tenho que fazer uso deles para fins claros, para fins lícitos e para fins perfeitamente determinados. Têm que ser recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas. Ou seja, eu não posso pedir às pessoas para recolher dados para, sei lá, fazer uma determinada ação junto de alguém e depois agarrar nesses dados e fazer outra ação distinta. Acabou. Isso não é possível fazer. Portanto, posso e devo dar autorização para que os meus dados sejam usados em finalidades completamente específicas e só para essas finalidades, e é preciso ter cuidado, porque se eu apanho os meus dados fora dessas finalidades, posso apresentar uma queixa e as multas, como vamos ver à frente, são algo pesadas. Os dados devem ser adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário. Eu não preciso pedir dados infindáveis a uma determinada pessoa se efetivamente não vou precisar deles, se os dados são excessivos para aquilo que eu vou precisar. Só que tem que ser tratado de forma a garantir que a sua segurança, atenção a este ponto, incluindo a proteção contra o tratamento não autorizado ou ilícito e contra a perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas adequadas. Aqui é claríssimo este ponto 4, que diz que os dados, sim senhor, podem existir lá, têm que ser usados de forma lícita e clara, e tem que ser autorizada essa utilização, e eu tenho que garantir que, tecnicamente, a minha instituição de ensino é capaz de garantir para a sua pleonasmo que todos os dados estão seguros e que não podem ser retirados da minha empresa, da minha instituição neste caso, de qualquer forma. Portanto, só de uma forma autorizada é que os dados podem ser retirados. Têm que ser exatos, atualizados sempre que necessário. Obviamente eu não posso ter, se a minha morada mudou para outro lado qualquer, os dados têm que estar atualizados, não podem estar antiquados, digamos assim, e têm que ser conservados de uma forma que permita a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário para as finalidades para os quais são tratados. Ou seja, quando eu pedir autorização para usar e para recolher dados de alguém, esses dados têm que ser usados para o fim específico para que eu pedi e durante um tempo limitado. Eu não posso manter esses dados durante indefinidamente no meu sistema. Tenho que definir durante quanto tempo eu preciso desses dados. O responsável pelo tratamento está encarregue pelo cumprimento e tem de poder comprová-lo. Eu já vou explicar o que é isto do responsável pelo tratamento. Como é que o GDPR afeta as escolas? Isto é, na nossa opinião, como é que uma escola acaba por ser afetada pelo GDPR. É aplicado em maio de 2018, conforme eu disse, e introduz um quadro regulamentar de novos direitos de proteção de dados para os cidadãos da Comunidade Europeia. Já falámos nisto e já dissemos o que é. Vai ter um enorme impacto sobre os estabelecimentos de ensino. Claro que sim, pelas razões que vimos anteriores. A falta de cumprimento pode levar a pesadas multas. Atenção a este pormenor. Isto é efetivo. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, tanto quanto se sabe, vai passar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e vai ter a capacidade de investigar e de passar multas. Isso passa a ser uma autoridade. As instituições de ensino que não cumpram o GDPR podem ter multas que poderão ascender a 20 milhões de euros ou 4% da sua faturação, o que for maior. Ou seja, se alguém sentir que os seus dados foram usados ilicitamente ou que foram transferidos para outro lado qualquer sem sua autorização,
ou que foram retirados da instituição sem que a pessoa saiba para onde é que eles foram. Eu posso apresentar uma queixa, essa pessoa pode apresentar uma queixa junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados iniciar um processo que pode levar a multas desta natureza. O GDPR afeta a forma como as escolas lidam com os dados e como a informação é gerida. Por isso, devem mudar a sua política de recolha e gestão de dados. É muito importante que as escolas percebam que, a partir de maio do próximo ano, perdoem-me o termo, vai acabar a rebaldaria, se é que ela existe. Os dados têm que ser muito bem tratados, têm que ser muito bem especificados para que é que eu os vou usar, e tem que estar autorizado a utilização desses dados. Portanto, existem passos a dar e práticas a implementar para garantir que, quando o GDPR for introduzido, o estabelecimento assim está preparado. É muito importante que nos mentalizemos disto. Nós temos aqui um guia GDPR que diz quais são os 10 passos para garantir que a instituição está em conformidade. A segurança para cumprir o GDPR. A segurança é vital para o cumprimento do GDPR. Tudo isto vai circular muito e vai orbitar muito à volta da segurança da informação, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo, como vamos ver. Primeiro ponto, importante, conhecimento. Dar conhecimento à escola de que a legislação de proteção de dados vai mudar e que as vai afetar. Isto somos nós que estamos a dizer que temos que vos dar conhecimento de que isto vai acontecer. Estamos a fazê-lo neste momento. Informação guardada. Auditar os dados que guardam e que políticas de proteção de dados têm implementados até à data. Que dados é que eu tenho no meu sistema? Eu sei que dados é que eu tenho, consigo saber, sei onde eles estão, sei em que parte do meu sistema informático eles estão e quais são os dados que eu lá tenho. E que proteção de dados é que eu tenho hoje em dia a funcionar? É uma pergunta a fazer para depois se tomar uma ação em função das respostas que se tiverem. Privacidade. Rever acordos de privacidade existentes e implementar um plano para as alterações necessárias. Se eu tiver acordos de privacidade feitos com instituições, feitos com alunos, feitos com, seja com quem for, tenho que os rever para saber se eles estão dentro da ideologia do RGPD. Quarto, direitos dos indivíduos. Verificar as políticas de privacidade atuais para garantir que cobrem todos os direitos dos indivíduos, incluindo a eliminação de dados pessoais. O que é que isto quer dizer? O RGPD prevê que um determinado aluno ou uma determinada pessoa possa exigir a uma determinada instituição que o direito do esquecimento, chama-se isto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso exigir que os meus dados sejam apagados do ponto de vista dos sistemas operacionais, dos sistemas que estão em produção. Ou seja, qualquer dado meu que esteja dentro dos vossos sistemas, eu posso exigir que ele seja apagado e não seja visível por ninguém. Isto é um direito que me assiste à luz do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Consentimento. 5. Consentimento. Rever de que forma procura, obtém e registra o consentimento para o processamento de dados. As escolas têm, com certeza, muitas vezes, e na maior parte dos casos, alunos menores, até aos 18 anos. Esses alunos menores têm que ter autorização dos pais para que os seus dados possam ser usados, e essas autorizações têm a forma de ser obtidas. Portanto, é preciso rever isto, para saber se as autorizações estão em conformidade também com o Regulamento Geral. Fuga de dados. Garantir que têm implementado os procedimentos necessários para investigar e reportar fugas de dados pessoais. Atenção a este pormenor da fuga de dados. A fuga de dados, hoje em dia está provado que, e vamos ver à frente do outro slide rápido, que há mais de 60% das fugas de dados que hoje em dia acontecem acontecem por negligência das pessoas que trabalham nas empresas, nas instituições, seja onde for. Porque as pessoas não têm conhecimento de que, se puserem dados em determinados sítios, que esses dados ficam sujeitos, ficam expostos. E muitas vezes acontece que eles são roubados exatamente por essa falta de atenção e por essa negligência. Não que haja malícia nessa exposição de dados, mas por ignorância, muitas vezes, ou por negligência. Portanto, é muito importante a formação das pessoas e que as pessoas entendam como é que as coisas estão a funcionar. Ponto 7. Estudantes, determinar que sistemas irá implementar para verificar a idade dos alunos, obter consentimento dos pais, relativamente ao processamento de dados, etc. Ou seja, falámos há pouco nisto, os alunos abaixo dos 18 anos têm que ter consentimento dos pais. É preciso garantir que temos, de facto, alunos maiores e alunos menores, que os alunos maiores não precisam da autorização dos pais e que os alunos menores precisam da autorização dos pais. Ponto 8. Responsáveis. Atenção a este ponto. Há bocado falava do tal responsável de proteção de dados. Tem um palavrão chamado DPO, Data Protector Officer. O Data Protection Officer é o responsável na instituição pelo garante do cumprimento do RGPD.
Ou seja, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conforme queremos chamar, tem, quando vai a uma instituição, chama ao DPO e pergunta: meu caro amigo, prove-me lá que a instituição que o senhor trabalha e que o senhor é responsável pela proteção de dados está em conformidade com o regulamento. E ele então tem que passear a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pelos seus sistemas, garantindo que estão assegurados determinados pontos fundamentais que vamos abordar a seguir, para garantir que o sistema está devidamente protegido contra a fuga de informação e demais exigências do RGPD. Segurança ter uma política de proteção de dados digital implementada é vital para garantir o que precisa ser feito para cumprir a legislação. Segurança, 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 é o que aqui falamos. Segurança dos dados é tudo o que é preciso para garantir que os dados não são roubados, que os dados estão seguros, que não são partilhados, que não são partilhados indevidamente, que não são utilizados de forma menos própria ou para outros fins para os quais não foram inicialmente previstos. Internacional, atenção aqui à questão do envio dos alunos lá para fora, em Erasmus, ou seja, do que for. Há partilha de dados com outras instituições e é preciso pedir autorização aos alunos para que esses dados sejam partilhados com outras instituições e saber determinar qual é a autoridade de supervisão dos dados lá fora. Ou seja, os dados que estão lá fora também têm que ser protegidos e nós temos que ter a certeza de para onde mandamos os dados. Temos que ter a certeza de duas coisas: que eles chegam ao sítio onde nós queríamos que eles chegassem, número 1. Número 2, que os dados de lá estão também protegidos. Ora bem, por onde começar? O bom começo é auditar a informação. Conhecer os seus dados, com que finalidade é que os processa e com quem partilha a informação. É uma frase perfeitamente esclarecedora. O que é preciso fazer? O que é que eu tenho dentro do meu sistema? Onde é que eles estão? Que dados é que são? E o que é que eu tenho que fazer com eles? Os registros manuais, como podem estar seguros? É uma pergunta boa a fazer-se. Quem tem acesso destrói os dados com segurança, com que critérios e se precisar de partilhar informação, como é que faz? Como é que é enviada essa informação? Sabe se foi recebida pelo receptor correto? Quantas vezes não mandamos nós e-mails que, sem querer, pusemos a inicial no Outlook e aquilo inicial foi buscar um nome que começava por aquela letra, mas que não era efetivamente o destinatário do e-mail, e quando reparamos nisso já o e-mail foi. Pode ser grave. Pode ir parar uns dados pessoais de alguém a uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto e amanhã esse tema pode ser alvo de uma queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Os professores precisam tirar registro de trabalhar em casa. Isto é permitido e em que condições? Pergunta muito interessante para se fazer. É normal que os professores levem dados pessoais dos alunos para casa para trabalharem, para saber que notas dão, para saber o histórico do aluno. Tudo isto são dados pessoais que os professores podem levar para casa, mas em que condições é que os podem levar? É permitido levá-los? É, sempre e quando estejam seguros. E em que condições? Quanto a fecheiros informáticos e dispositivos portáteis, muito do que dissemos aplica-se. Os fecheiros dispositivos estão encriptados. Ou seja, este ponto prende-se imediatamente com o ponto anterior. Nós podemos levar a informação dos alunos para casa, dentro do nosso telemóvel, dentro de uma pen, e essa informação, se eu perder o meu telemóvel, se o meu telemóvel for roubado, se a minha pen for roubada, se eu a perder, o que é que acontece? Os dados estão encriptados, estão seguros, ou estão acessíveis a qualquer ser que apanhe os dados e que enfim uma pen USB dentro do seu computador e tem lá um mundo de informação que não devia ter, ao qual não devia ter acesso. Tem políticas de passwords seguras, fundamental, é preciso perceber-se, porque as passwords 1, 2, 3, 4, 5, a data de nascimento, tudo isso tem que acabar, tem que se criar passwords seguras que não sejam difíceis de perceber e difíceis de adivinhar. Há passwords que hoje em dia são completamente fáceis de adivinhar, as pessoas têm que perceber que essa facilidade de passwords está muitas vezes na origem de roubo de informação e de intrusão de indivíduos dentro dos sistemas informáticos que não deviam lá estar. Quando querem enviar dados para fora para outras organizações, que mecanismos utiliza? São seguros os mecanismos? Eu tenho VPNs para fora, tenho partilha de dados para fora, eu utilizo, quando envio dados para fora, eu envio de uma forma segura, tenho a certeza que o veículo que eu estou a usar é um veículo seguro, que tem encriptação, que os dados estão codificados. É preciso ter isto tudo em consideração a partir de maio, já devia ser hoje, mas forçosamente a partir de maio do próximo ano. Os colaboradores têm possibilidade de aceder aos sistemas de dados de fora da escola? Exatamente. Ora bem, isto quer dizer o quê? Um professor que esteja em casa, um aluno que esteja em casa e que se possa ligar aos sistemas da escola, liga-se normalmente por uma rede de internet, uma coisa que nós na gíria informática chamamos VPN, e essas VPNs, que são mais conhecidas por Virtual Private Network, que são
redes que são canais de comunicação que são montados entre os nossos portáteis e os sistemas da escola, centro central da escola, e esses canais, esses túneis, têm que ser seguros. Têm que ser túneis encriptados, em que a informação que lá segura, que lá transita, tenha que estar encriptada, para que se alguém a captar no meio, ele não consiga fazer nada com ela. E, portanto, é preciso garantir que, de facto, há uma segurança clara nas comunicações entre nós e as escolas, estando nós fora da escola. O que é o BIOD? O BIOD é uma coisa chamada Bring Your Own Device, que é um palavrão que usamos na tecnologia de informação, que tem a ver com o facto de eu ter um dispositivo pessoal meu que uso profissionalmente. Portanto, eu trago para dentro da minha escola ou para dentro da minha empresa o meu próprio dispositivo e esse meu próprio dispositivo uso de forma profissional. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso trazer para dentro da escola coisas que não devo trazer para dentro da escola e posso levar no meu dispositivo móvel coisas da escola que não deviam sair para fora da escola. Todos estes pormenores têm que estar devidamente escritos, designados e tratados. Ora bem, quais os desafios das instituições de ensino? Cumprir o GDPR significa o quê? Hoje em dia, qual o problema? O problema são grandes volumes de dados e normalmente dados sensíveis, pautas, detalhes de cartões de crédito, número de segurança social, registro de funcionários, tudo isso são dados existentes hoje em dia nas escolas. O departamento de TI está acima do limite das suas capacidades. Sabemos que as escolas têm orçamentos muito apertados e que os departamentos de tecnologia de informação são departamentos normalmente minimalistas e minimizados, ou seja, o mínimo necessário, porque o pouco dinheiro que a escola tem normalmente e logicamente que ser usado na parte pedagógica e na parte de ensino. Tempo limitado para gastar com segurança e backup, da mesma forma, ok? Portanto, pelas razões anteriores, o tempo é limitadíssimo. Proteção de um grande número de utilizadores de dispositivos, exatamente. Portanto, há normalmente muitos alunos dentro das escolas e muitos professores, muito pessoal docente. Todo esse pessoal tem que ser controlado e todos os dispositivos que eles usam têm que ser controlados. Orçamentos apertadíssimos, cada vez mais. Aplicações atualizadas, hardware velho e ultrapassado. É normal, como há escassez de recursos, tende-se a prolongar a vida do hardware durante muito tempo e o hardware acaba por estar obsoleto e por estar muito lento e acaba por estar ultrapassado e isso pode ter consequências mais complicadas. A fuga de dados pode ter um preço muito elevado, perda de fundos de investigação, sérios problemas de reputação, afetar parcerias, exposição de estudantes a colaboradores, roubos de identidade, tudo isto são problemáticas que podem existir e que são riscos que as escolas correm. Funcionários a trabalhar em casa ou noutros locais, investigadores que se deslocam no laboratório do terreno, estudantes que levam computadores para casa, tudo isto são riscos que é preciso cautelar. E como é que se resolvem? Da seguinte forma: soluções de segurança que controlem, protejam os dados existentes de forma inteligente. E atenção, não é só de forma inteligente, eu aqui até acrescentaria aqui mais dois adjetivos. Inteligentes sim, eficientes sim e adequadas ao orçamento escolar também. Ou seja, fáceis de utilizar e eficazes em termos de custos, cá está, de confiança, portanto têm que ser soluções em que nós tenhamos confiança, utilizadas por outros países, utilizadas por outras instituições de ensino, soluções que tenham provas dadas no mercado. Poupem tempo aos profissionais de educação, precisam de fazer mais com menos. Sim senhor, a nossa mensagem é, com as tecnologias que nos vamos apresentar, com as tecnologias que a Minitel distribui e que recomenda, temos a certeza que os profissionais de tecnologia de informação vão conseguir fazer mais coisas com menos recursos. Possam ser configurados especificamente para as suas necessidades. Não vale a pena eu ter uma grande solução informática, uma grande solução tecnológica, se não vou usar nem metade das suas funcionalidades. Portanto, têm que ser adequadas e configuradas para as necessidades exatas de cada escola. Ofereçam um melhor equilíbrio entre local, virtual e cloud. É muito importante este ponto, porque nem tudo que é cloud é bom, nem tudo que é físico é bom, nem tudo que é virtual é bom. Tem que haver um compromisso e um equilíbrio ideal entre estas três tecnologias. Há soluções que virtualizadas são ideais, há soluções que físicas são ideais e há soluções que em cloud são ideais. Portanto, temos que misturar as três de forma a encontrar um equilíbrio perfeito e lógico entre elas. E seja de quais orçamentos de educação, mais uma vez, temos este cuidado de salientar que as soluções que preconizamos para as escolas são soluções pagáveis e orçamentáveis dentro do escasso e do parque orçamento que as escolas têm. Passando um bocadinho e não querendo alongar muito em tecnologia, porque não é essa a nossa ideia hoje,
mas vamos aqui dizer qual, na nossa opinião, são os 5 pilares fundamentais para que o RGPD seja cumprido. Número 1, segurança de endpoint, vulgo antivírus. Hoje em dia o antivírus, chamar a isto o antivírus é de facto puxar um bocadinho para baixo esta tecnologia, porque hoje em dia uma solução de anti-malware é uma solução muitíssimo avançada em termos tecnológicos, já é muito mais do que um vírus. Os vírus antigamente, e que todos nós ouvimos falar disso, vinham através de e-mail, vinham através e faziam coisas nos nossos computadores, faziam com que as letras do ecrã caíssem, faziam com que os discos ficassem mais lentos, apagavam ficheiros. Hoje em dia, os vírus, digamos assim, o malware é muitíssimo mais eficiente e muitíssimo mais perigoso do que os próprios vírus, daqui a 5 ou 10 anos atrás. O malware, ouvimos falar hoje do CryptoLocker, ouvimos falar do WannaCry, que é malware que entra dentro dos nossos sistemas, encripta, codifica todos os nossos dados e deixamos de ter acesso a eles e pedem-nos um resgate para que esses dados sejam descodificados. Aconteceu isto em Portugal este ano, no verão, empresas de renome, e sabemos nós muito bem quais foram, e portanto é uma realidade que existe, não é só lá de fora, existe cá, e é um risco que temos que assegurar, e para isso temos que ter uma segurança de endpoint, chamamos nós, portanto um antivírus, um anti-malware de nova geração, capaz de responder às novas ameaças que existem todos os dias e que todos os dias se alteram. Segurança de rede é muito importante que, se eu tiver uma casa morada, que saiba eu que toda a gente que entra para o meu portão é devidamente identificada e está autorizada a entrar. No fundo é isto, segurança periférica. Chama-se isto, numa linguagem mais técnica, UTM, que é Unified Threat Management, ou seja, é uma gestão unificada de ameaças. Portanto, é um dispositivo que eu ponho à entrada da minha rede, para quem está menos habituado a estes termos, eu ponho à entrada da minha rede informática, da minha rede tecnológica, e tudo o que sai e entra dessa minha rede é devidamente identificado e autorizado a fazer. É a mesma coisa que eu ter um portão, volto a dizer, em minha casa, uma casa morada, um terreno morado, e tenho um guarda à porta do portão, ou mais do que um guarda, e todas as pessoas que entram e saem dentro da minha casa, eu sei quem são e só deixo entrar quem eu quero. É isto que faz uma UTM e é isto que faz uma chamada firewall. Segurança interna é um ponto importantíssimo. Como é que eu garanto que os dados que estão dentro do meu sistema e dentro dos endpoints dos meus alunos, dos meus professores, do meu pessoal docente, seja de quem for, de colaboradores da escola, seja de quem for, como é que eu garanto que os dados que lá estão não saiam de lá, de dentro para fora, de uma forma qualquer menos própria? É preciso garantir isso. O RGPD é claríssimo neste ponto e exige que qualquer instituição de ensino, qualquer empresa, tenha sistemas que garantam que não há fuga de informação, seja ela negligente, seja ela ilícita, seja ela maliciosa, não pode haver fuga de informação. Os dados têm que estar seguros. E eu só mando dados quando eu souber o que é que estou a fazer e os dados que estou a mandar e para onde é que eles têm que ir. Portanto, isto chama-se, em linguagem de informática, chama-se DLP, Data Leak Protection, ou seja, proteção contra a fuga de dados. Por outro lado, uma coisa que já é mais fácil de entender, que mais comum, tem a ver com backup e recuperação de desastres. Ou seja, o RGPD também fala claramente nisto, clarissimamente nisto, e diz que qualquer instituição de ensino, qualquer empresa tem que garantir que é capaz de recuperar de um desastre, seja ele por razões técnicas, e vamos ver isso à frente no artigo, seja este por razões técnicas, seja por razões de ataque, tem que ser capaz de recuperar dessa situação, desse cenário, em tempo útil e de uma forma rápida. E para isso temos que garantir que as escolas têm sistemas de backup apropriados, têm sistemas de recuperação apropriados. E nós temos uma série de tecnologias que garantem que isso assim faça, que isso assim aconteça. Por último, o último pilar dos 5 que nós recomendamos tem a ver com a mobilidade. Já falámos disso um pouco atrás, porque tem a ver não só com o transporte de informação de dentro da escola para fora da escola do ponto de vista físico, ou seja, um professor que leva informação de dentro da escola para fora da escola porque precisa dela para trabalhar, seja por que razão for, e é preciso garantir que esses dados que circulam na pasta do professor estão devidamente seguros. Como é que isto se faz? Na nossa opinião, através de encriptação desses dados. Portanto, o professor só pode levar dados para fora da escola, por exemplo, numa pen USB, todos sabemos o que é, numa pen USB
cujos dados lá estão dentro estão devidamente encriptados e só podem ser desencriptados através de uma password que só o professor sabe. Okay? Se o professor perder a pen, ou se for roubado a pen porque roubaram a pasta onde ele levava a pen, esses dados estão encriptados, portanto ninguém vai ter acesso a eles. Se calhar conseguem desencriptá-los daqui a 2 anos, quando os dados estão completamente atualizados, já não fazem, não tem importância nenhuma. Isto é a parte da encriptação de dados. Da parte de controle de dispositivos móveis, também já falámos nisso, o tal diodo que falámos há pouco, 3 ou 4 slides atrás. É importante que eu tenha controle sobre os dispositivos móveis que são usados na escola, desde o momento que eles sejam usados de uma forma profissional, que tenham acesso à minha rede. Qualquer dispositivo móvel que vem de fora e que tenha acesso à rede escolar tem que ser controlado. Porque não só pode trazer para dentro da escola coisas que eu não quero, nomeadamente malware, como pode levar de dentro da escola coisas que eu não quero que sejam levadas, efetivamente dados. Se o meu telemóvel, que hoje em dia são smart devices, são muito menos telemóveis, se compararmos, ainda hoje um cliente me dizia de manhã, no meu smartphone, não sei porque é que se chama phone, porque eu faço, de todas as operações que eu faço com o meu smartphone, passo muito mais tempo a fazer pagamentos, a chamar um Uber, a dar leituras à EDP, a dar leituras a isto, do que provavelmente ao telefone. Portanto, deixou de ser um smartphone, mas passou a ser um smart device que, por acaso, também faz chamadas. É isto que os nossos telemóveis são hoje e, portanto, é preciso ter muito cuidado porque os telemóveis e os smart devices hoje são potenciais riscos de perda de informação e de transporte de malware para dentro das instituições. Portanto, é um ponto muito importante a questão da segurança, uma coisa que nós chamamos que é o EMM, Enterprise Mobility Management. Ora bem, eu não me vou alongar muito na questão de descrever estas coisas todas, só quero aqui pedir a vossa atenção para um tema. Todos nós sabemos o que é um antivírus. Como é que um antivírus hoje em dia funciona? Normalmente, há umas chamadas assinaturas. Essas assinaturas são descritivos do que é um fecheiro de vírus. Ou seja, é algo que diz que aquele fecheiro é um vírus. Porque tem uma assinatura e essa assinatura corresponde à assinatura que está naquele fecheiro e, portanto, a partir desse momento é um vírus. A partir do momento em que se faça a correspondência entre uma coisa e outra. Ora, as empresas que fabricam os antivírus têm listas de assinaturas, como devem calcular, infindáveis. São gigabytes de informação. Okay? E esses gigabytes de informação têm que estar residentes no meu computador. E sempre que entra um fecheiro dentro do meu computador, o meu antivírus o que é que vai fazer? Vai agarrar naquele fecheiro e vai ver se alguma assinatura que está naquele tal fecheiro muito grande corresponde àquele fecheiro que ele acabou de entrar. Se corresponder, é um vírus. Se não corresponder, não é. Ora bem, este processo todo quanto tempo demora? Pode demorar horas. Se for numa escola que tem, suponhamos, 300 computadores, é preciso que essa lista de assinaturas que falei há pouco esteja atualizada, número 1, e que esteja distribuída por todos os endpoints e por todos os computadores que existem na escola e, eventualmente, dispositivos móveis que existem na escola. Este processo todo é extremamente complicado e é complexo e demora tempo. Mas é como a maior parte dos antivírus funciona. E daí haver muitas infecções e daí o mercado e os inteligentes desta tecnologia toda dizem que a segurança informática, como ela era conhecida até então, e os antivírus como funcionavam até então, já não são capazes de responder às novas ameaças de hoje em dia, hoje, presente e muito menos do futuro. Então há que mudar um bocadinho a tecnologia envolvida e em vez de falarmos do antivírus que é baseado em assinaturas, tem que ser um antivírus que seja baseado na cloud, ok? Ou seja, um antivírus que vai lá acima à cloud, que todos nós sabemos o que é, perguntar se aquele fecheiro é ou não conhecido. E não por assinatura, mas por cartão de identidade. É a mesma coisa que eu entrar num determinado sítio e para entrar num determinado sítio ter que mostrar o meu cartão de identidade, o meu cartão de cidadão e identifico-me. E esse cartão de cidadão, ao passar, por exemplo, numa fronteira, o homem que está lá na fronteira vai-me dizer se eu sou ou não pessoa grata, se eu sou ou não bandido, e se eu for bandido, agarra-me, se eu não for bandido, deixa-me passar. É exatamente isto que o WebRoot faz. O WebRoot tem uma base de dados imensa na cloud, portanto, atenção, é na cloud, não pesa no meu computador, é na cloud. E quando entra um fecheiro dentro do meu computador, o WebRoot pergunta à cloud, olha lá, tenho aqui o cartão de identidade deste amigo com a fotografia e o nome dele, conheces este amigo? E a cloud diz-lhe, conheço, esse senhor é boa pessoa, muito bem, vamos embora para a frente. Não, senhor, não conheço,
Pá, ou conheço, sim senhor, é má pessoa, vamos prendê-lo. Sim senhor, não conheço de todo, é desconhecido. Então vamos esperar que alguém o conheça. E vamos perguntar a toda a cloud que existe em 7,5 milhões de endpoints espalhados por todo o mundo, em 1,5 milhões de utilizadores de dispositivos móveis e 27 milhões de utilizadores em parceiros da OEM, é toda esta gente, se alguém o conhece. Se alguém o conhecer, imediatamente ele é barrado e não entra. Para vos dar uma ideia, o WannaCry, que eu falei há pouco, o tal ransomware que atacou Portugal no verão deste ano, nenhum dispositivo defendido pelo WebRoot foi atacado pelo WannaCry. Porquê? Porque o cartão de identidade do WannaCry, em linguagem informática chamamos nós o MD5, já era conhecido parcialmente pelo WebRoot e o WebRoot imediatamente desconfiou do fecheiro e barrou. E, portanto, nenhum endpoint nenhum sistema informático protegido pelo WebRoot foi atacado. Portanto, aqui, no fundo, é um bocadinho dizer aquilo que eu já acabei de dizer, não me quero alongar muito com questões técnicas, porque não é esse o nosso intuito, mas vou-vos passar aqui o slide para, se quiserem ler, poderem ler, mas a solução é eficaz de nova geração, é muito importante, poupa tempo e custos, é fundamental que poupe tempo e custos e que seja muito automática, que seja de detecção e remediação automáticos. É muito importante que isso funcione, porque eu não posso estar constantemente dependente de estar a olhar para o meu sistema de segurança. Tenho que confiar que o sistema de segurança é capaz, tenho que confiar que o polícia que está à porta do meu portão é capaz, não está a dormir e que está acordado e que é capaz de identificar todas as pessoas que lá passam e de decidir se elas entram ou se não entram. É preciso que isto funcione na perfeição. Ora bem, o segundo pilar tem a ver com o tal polícia do portão. Endian. Endian é uma marca que nós distribuímos em Portugal de segurança perimétrica, ou seja, é o portão que está à entrada do meu terreno, que está todo morado, e que portão é esse que me vai dizer se filtrar o que pode entrar e o que não pode entrar de uma forma automática, porque são estabelecidas regras. As regras já estão dentro. Portanto, o porteiro não tem que me telefonar todos os dias, sempre que entra uma pessoa, a perguntar se pode ou não entrar. Ele sabe se aquela pessoa pode ou não entrar, porque já estão definidas as regras. Há exceções à regra, esses sim têm que ser perguntados, mas há uma série de regras pré-definidas que evitam 99% dos problemas e que garantem que toda a informação que passa dentro, que entra dentro da minha rede e que sai da minha rede lá para fora, é devidamente controlada e não é ad hoc, digamos assim. Portanto, cá está, é a Endian, chamado UTM, que é Unified Threat Management, como disse há pouco, e apenas aqui salientar uma questão. A Endian é vendida hoje em dia num hardware, propriamente dito, portanto, numa caixa com hardware como se fosse um servidor, em appliance virtual, ou seja, pode ser instalado uma linguagem um bocadinho mais técnica em cima de uma máquina virtual, para quem entender isto vai fazer sentido, ou, importante para as escolas, esta última do lado direito, appliance software. O que é isto? Se a escola tiver um servidor ou um computador já, enfim, meio velhote, mas que esteja funcional, que seja minimamente decente e que esteja lá encostado a um canto e que não tenha utilização para ele, a Endian tem uma solução de software que pode ser instalada em cima desse computador e fazer desse computador uma UTM. Fazer desse computador a porta, o porteiro, o portão do meu terreno que está morado. E, portanto, é uma economia de custo e é aproveitar efetivamente o que está lá já obsoleto ou semi-obsoleto e que já não tem utilização porque já é uma máquina, porque os recursos necessários para o software da Endian são muito baixos. E comparado isso com, eventualmente, os recursos necessários para um computador que vai, por exemplo, processar a imagem, não tem nada a ver. E, portanto, um computador que pode ser obsoleto para processar a imagem pode estar perfeitamente apto para fazer UTM e para ser instalado lá o software da Endian. Portanto, aqui a questão é economia de custos e aproveitamento do hardware que já é existente na escola, que já não serve para muita coisa, a não ser para isto. Portanto, voltamos aqui a alguns pontos do UTM, encriptação das VPNs. Falámos há bocado no tal Virtual Private Network, lembram-se disto, com certeza. O Virtual Private Network é o tal canal de comunicação que é estabelecido de fora da empresa e de fora da instituição para dentro da instituição, para que eu possa aceder aos servidores, ao sistema informático da instituição desde fora, desde a minha casa, por exemplo, e é preciso que, isto chama-se VPN, e é preciso que este canal esteja seguro, seja blindado e que toda a informação que lá esteja a circular esteja devidamente encriptada.
É importantíssimo este ponto e hoje em dia usa-se muito as VPNs e estes canais de comunicação têm que estar seguros. Visualização de rede em tempo real, isto são coisas muito técnicas, eu não vou aqui perder tempo, a não ser aqui nesta parte do Bring Your Own Device, onde é fundamental, falámos nisto, é o tal BIOD, que hoje em dia é fácil, pessoas que visitam a escola, pais que vão à escola e que se ligam ao Wi-Fi da escola, a escola tem que ter a certeza que essa rede que é criada para visitantes e para colaboradores temporários seja uma rede completamente separada da rede da escola e que não haja qualquer interação entre a rede da escola e essa rede. E tem que ser uma rede completamente separada, embora possa dar acesso à internet e possa dar acesso a determinadas áreas do sistema da escola, mas tem que ser uma rede separada para não haver aqui transferência de informação de um lado para o outro. O Wi-Fi hoje em dia, todos nós sabemos, quando chegamos a um determinado sítio, das primeiras coisas que perguntamos a um restaurante, a um café, a uma loja, é a password do Wi-Fi, porque queremos obviamente ter acesso, estar sempre conectados e estar sempre online, mas há questões muito importantes e prementes de segurança que são precisas ser observadas nessa disponibilização do Wi-Fi a pessoas que não conhecemos de lado nenhum. E atenção, a rede Wi-Fi numa escola, por exemplo, não está disponível só dentro da escola. Se eu passar perto da escola, dentro do raio de ação da rede Wi-Fi, estou fora da escola e tenho acesso à rede na boa. Portanto, atenção a este pormenor. Terceiro pilar, Data Leak Protection. O que é isto? É algo que me garante que a minha informação não sai de dentro da minha instituição, a não ser que eu queira que ela saia. Ou seja, os dados que estão dentro da minha escola e dos sistemas da minha escola e dos dispositivos móveis da minha escola ou dos computadores dos professores e do pessoal docente e dos colaboradores da escola e do pessoal auxiliar, seja de quem for, que está dentro da escola e que tem acesso aos dados escolares, não pode agarrar nesses dados e passá-los para fora de uma forma fácil. Não pode, é impossível, não pode acontecer. E isso é fundamental que haja sistemas para isso. Reparem que, segundo dados da IT Channel, 48% das empresas admitem que o maior investimento para as organizações vai ser o GDPR nos próximos 12 ou 18 meses. Okay? E atenção que 91% das empresas, das organizações, das instituições aceitam não estar preparadas para cumprir isto, para cumprir os requisitos mínimos do GDPR. Okay? Não vale a pena entrarmos aqui em grandes aflições, porque a dizer que se vai gastar dezenas de milhares de euros, não vai. É preciso otimizar os custos, é preciso perceber-se, e nós aí temos um papel muito importante a desempenhar, e temos vindo a desempenhá-lo nos últimos meses, que é perceber exatamente onde e como tem que ser gasto o dinheiro, de forma a garantir que há os requisitos mínimos do GDPR são cumpridos, no fundo, para evitarmos as multas e evitar que amanhã alguém nos possa apresentar uma queixa nossa à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, este artigo 32 é claríssimo, eu vou lê-lo em voz alta, faço questão disso. O DLP é necessário para respeitar o princípio da integridade e confidencialidade do GDPR. Os dados pessoais dos alunos e colaboradores têm de ser protegidos contra as violações de dados. Os estabelecimentos escolares têm que implementar medidas técnicas adequadas que evitem as fugas de dados pessoais de alunos, professores, etc., para assegurar um nível de segurança adaptado ao risco. Mais claro que isto não se consegue ser. Portanto, é importantíssimo que haja, de facto, uma segurança efetiva sobre os meus dados. O Device Lock, enfim, funciona de uma forma modular, sem entrar aqui em grandes detalhes. Ele protege a informação ao ponto de conseguir proteger, saber se eu estou ou não autorizado a fazer copy-pastes, se eu estou ou não autorizado a fazer print screens, se eu estou ou não autorizado a partilhar informação em Facebook ou em WhatsApp, ou seja, em que tipo de rede social for, se eu posso ou não enviar e-mails ou enviar textos ou enviar documentos com determinados conteúdos. Eu posso evitar que documentos com determinados conteúdos, com determinadas palavras saiam da minha instituição. Tudo isso é possível fazer através do Device Lock. E outra coisa muito importante, que é este módulo aqui em baixo, que é o Discovery. Falámos nisso há pouco, há uns slides atrás. Falámos na categorização dos dados, saber onde a instituição tem os dados, classificá-los, saber onde estão os dados fundamentais e saber como protegê-los. O Discovery ajuda a descobrir esses dados e a aplicar regras de acesso a esses dados
e saber a quem tem e quem não tem acesso a esses dados. Aqui já falámos um bocadinho sobre isto, todas as vantagens que o DLP tem, não vou aqui alongar muito e vou avançar. Backup, sim senhor. Vamos aqui então. O que é o backup? O backup, antigamente nós dizíamos que fazíamos backup quando copiávamos dados de um lado para o outro. Ah, tenho backup? Tenho. Acabei de copiar os dados daqui para ali e tenho backup. De facto, temos algum backup. Só que o problema não é o backup. O problema é repor os sistemas em funcionamento. Se eu tiver um data center que me é encriptado, por exemplo, com o WannaCry, e eu deixei de ter acesso a toda a minha informação, qual é a solução mais lógica? Já fui atacado. Portanto, todas as seguranças que eu tinha foram ultrapassadas. É possível que isto aconteça. Foram ultrapassadas, eu fui encriptado. Qual é a única solução possível? É eu agarrar em backups que tenho mais antigos e repor esses backups mais antigos que não estão encriptados por cima dos dados encriptados e volto a trabalhar normalmente. O que é que me pode acontecer? Perco um dia de dados, perco meio dia de dados, perco 3 dias de dados. Não é muito grave comparado com os milhares de euros ou dezenas de milhares de euros que eu tenho que pagar para repor, para me desencriptarem os dados, e eu nunca sei se essa desencriptação será efetiva e se será de facto, me permitirá ter acesso a todos os dados que eu tinha antes. Portanto, o backup é fundamental, mas muito mais fundamental que o backup é a recuperação e a capacidade que eu tenho de fazer recuperação dos dados do meu backup. Ou seja, nós temos um sistema chamado Qtrends que divulgamos constantemente em Portugal continental, que garante a segurança dos dados, garante o backup e garante sistemas de recuperação de dados eficientes em tempo útil, que é o que vamos ver à frente. Um artigo do GDPR diz, cá está, o artigo 32 diz assim: implementar medidas técnicas e organizativas a fim de garantir o nível de segurança adaptado ao risco, incluindo capacidade de recuperar a disponibilidade de acesso aos dados pessoais em tempo útil na eventualidade de um acidente físico ou técnico. O que é um acidente físico? Um fogo, um tremor de terra, já saber se tudo segue muito, espero que não aconteça, mas pode acontecer, temos de estar prevenidos para isso. Um acidente técnico é um servidor variar, é um ransomware, é um ataque. Portanto, o RGPD no artigo 32, 1A e 1D, diz claramente que tem que haver sistemas capazes de fazer a recuperação de dados em tempo útil na eventualidade de um acidente físico ou técnico. Um método para testar regularmente e aceder a avaliar a eficácia das medidas técnicas organizativas para garantir o sucesso do processamento. Ou seja, é a mesma coisa que eu ter uma grande mangueira para apagar um fogo e a mangueira está rota. E eu, quando vou ligar a mangueira à água, afinal não tenho mangueira nenhuma porque a mangueira está rota ao pé da torneira. Não consigo usá-la. Portanto, o que é que aqui se diz? Diz que eu tenho backups, tenho tudo muito direitinho, mas eu tenho que ter a certeza que esses backups são capazes de ser recuperados e são capazes de restabelecer o normal funcionamento do meu sistema informático. Isto chama-se auditar os backups. E há sistemas para fazer isso, e é importante que esses sistemas sejam implementados para que eu tenha a certeza que o backup que uso, se eu precisar dele e se eu tiver que o repor, que ele é efetivamente usável. Porque é que nós aqui introduzimos isto da Crucial e dos SSDs? Por duas razões fundamentais. Uma, por uma questão de, se os sistemas são muito rápidos e são mais velozes a defenderem-se. Primeira questão. Portanto, um sistema é mais veloz a defender-se se for rápido. E, portanto, nós aceitamos e recomendamos que hardware mais antigo que esteja, e servidores mais antigos que estejam já, enfim, um bocadinho lentos, podem ser recuperados e podem ser claramente acelerados, não só através de memória, como através da mudança do disco interno para disco de outra tecnologia chamada SSD. É claríssimo. Além de que, ao ponto de vista orçamental, se eu tiver um servidor ou um computador que já está, enfim, como eu dito, lento, está já a precisar de ser reformado, e vou precisar de gastar 1000 euros para fazer essa substituição. Ora, se eu lhe meter mais RAM, se calhar vai-me custar 50 euros ou 100 euros. E se eu pôr um SSD, um disco de outra tecnologia, que lhe vai custar se calhar mais 200, eu com 250 euros consegui tirar uma série de anos àquela máquina que já estava velha e pô-la, ressuscitá-la e pô-la outra vez funcional e francamente eficiente para o trabalho que ela tem que fazer, e gastei um quarto do que poderia ter gasto.
Onde é que eu vou gastar os outros 3/4? Na segurança e no RGPD. Portanto, a nossa mensagem tem muito a ver com isto. Balancem os orçamentos. Não ponham todos os ovos no mesmo cesto, dividam os ovos por vários cestos e mantendo, obviamente, o número total de ovos igual. Okay? É esta a nossa mensagem e por isso pusemos aqui esta questão da Crucial e dos SSDs. Data Locker, falámos nisto, é a questão da encriptação e é muito importante que estejamos conscientes de que o transporte de informação e a passagem de informação para a cloud, que é uma coisa que usamos muito, quantos de nós não pomos informação na cloud ou Dropbox para depois usar em casa? Porque dá-me mais jeito de passar para a cloud ou para partilhar essa informação com alguém que está não sei onde, do outro lado do mundo. Essa informação que está na cloud tem que estar encriptada, porque se essa cloud for atacada, e temos visto nos últimos meses algumas clouds atacadas, se essa cloud for atacada, os dados que lá estão encriptados. O SafeCrypt, esta solução que aqui está, que eu estou aqui a assinalar com o meu rato, encripta clouds, ou seja, toda a informação que eu agarro dentro do meu computador e passo para uma cloud, seja ela pública ou privada, é automaticamente encriptada e sincronizada com uma pasta local que eu tenho dentro do meu computador. Ok? Da mesma forma, a encriptação das pens. Falámos disto há pouco, ou seja, quando eu levo uma pen daqui para acolá, eu tenho que ter a certeza que a informação que vai dentro dessa pen está encriptada e não está acessível por qualquer pessoa. Data Locker faz isto por hardware, ou seja, qualquer informação que eu passe para dentro da pen, reparem que não é passar a informação para dentro da pen e depois encriptar com o software, não. É automaticamente, quando eu passo a informação para dentro da pen, a pen automaticamente encripta a informação. Portanto, eu não tenho hipótese de ter lá dentro da pen a informação não encriptada. Porque caso contrário, eu me posso esquecer. Estou a passar a informação para dentro da pen, entretanto alguém me chama, eu vou ali, volto, entretanto esqueci-me que a pen não estava encriptada ainda, tiro a pen e levo a informação sem estar encriptada, é fácil de falhar. E aqui não pode haver falhas. E, portanto, a Data Locker o que diz é toda a informação que eu passo para dentro da pen automaticamente está encriptada a um nível militar certificado que se chama FIPS 142 e é, de facto, uma encriptação por hardware muitíssimo eficiente. Claro, quem diz pens diz discos duros que eu posso eventualmente querer encriptar. Portanto, não é só uma questão de pen, mas as pens hoje em dia já têm tal capacidade que já não, é rara a vez que tínhamos que andar com discos duros de um lado para o outro. E atenção a uma coisa muito importante também, que diz aqui do lado esquerdo. A partir do momento em que eu tenho pens encriptadas, se eu perder uma pen, não tenho que comunicar à CNPD. Porque, atenção, eu não sei se frisei isto há pouco, tenho a impressão que não, qualquer fuga de dados, qualquer ataque, qualquer incidente que haja com dados, a instituição é obrigada em 72 horas a reportar à CNPD que tal aconteceu. Ok? Portanto, deixou de haver aquela... Antigamente, nós tínhamos, para fazer qualquer coisa com dados, para filmar pessoas, etc., tínhamos que pedir autorização à CNPD. Agora deixa de ser preciso, porque a CNPD admite que se as pessoas têm dados pessoais, devido ao RGPD, têm que os ter protegidos. E, portanto, têm que os utilizar para os limites para os quais a autorização foi pedida. E, portanto, a partir daí, se acontecer qualquer coisa e eu tiver os dados seguros, não preciso reportar à CNPD conforme aqui está escrito do lado esquerdo. Portanto, se eu perder uma pen da Data Locker encriptada com o software da Data Locker, não preciso de reportar à CNPD porque os dados que lá estão dentro não estão legíveis. Aqui está, no fundo, acaba por resumir aquilo que eu já disse. O acesso seguro a dados de aplicações em qualquer lugar, utilizando visualmente PCs ou tablets, utilização dos resultados do laboratório no terreno, evidência saudável, etc. Portanto, isto são tudo dados que podem ser usados e transportados de um lado para o outro e têm que ser protegidos em conformidade com o GDPR. O SOTI, por último, falámos também da questão dos dispositivos móveis e do facto do tal Bring Your Own Device, que admite que as pessoas tragam o seu próprio dispositivo para dentro do perímetro escolar para poderem usá-lo profissionalmente, e é preciso que estes dispositivos sejam controlados, que estes dispositivos tenham antivírus, que estes dispositivos não estejam sujeitos a ser atacados, que estes dispositivos só possam levar a informação que eu quero que eles levem. Porque eu posso hoje em dia, com um telemóvel ou um smartphone de 128 GB, ligar aquilo ao servidor da minha escola e passar N informação para dentro do meu telemóvel e essa informação levar lá para fora. Isso não pode acontecer. Isso é completamente contra
o RGPD e não pode acontecer. E se for necessário que seja transportada, tem que ir encriptada. E tem que saber quem é que levou e para qual o fim para que levou. Portanto, não pode haver esta... É uma coisa que um negócio que vai acabar são as empresas que vendem bases de dados. Já pensaram nisto? As empresas hoje em dia que vendem bases de dados e que provavelmente todos nós já utilizamos para este ou para aquele fim, vão deixar de o poder fazer. Porque os dados são vendidos e eu não dei autorização para isso. Portanto, vai deixar, é um negócio que vai acabar. Ora bem, aqui alguns dos pontos porque é que a SOTI, que é a nossa recomendação para gestão de dispositivos móveis, porque é que ele cumpre o GDPR e como é que pode ajudar em conformidade. É importante perceber-se que isto é uma consola central em que eu tenho toda a gestão dos meus dispositivos móveis, vejo-os todos, sei onde eles andam, permite que eu apague ou instale aplicações remotamente e permite um controle efetivo sobre todos os meus dispositivos móveis. Não precisam de estar aqui, podem estar do outro lado do mundo. Eu, através da internet e de ligação dos dispositivos móveis à internet, eu consigo controlá-los e saber o que é que está a passar e, inclusive, resolver problemas remotamente. Se houver alguma aplicação que deixou de funcionar, eu posso, desde aqui, instalar no telemóvel uma aplicação que está na China, ok? Uma aplicação empresarial. Portanto, tudo isto é possível através da SOTI e de uma coisa chamada Enterprise Mobility Management, que é o tal EMM. Resumindo, estou dentro da minha hora, eu prometi que não demorar mais de uma hora e faltam 4 minutos. Resumindo, temos segurança de endpoint next geração, nós recomendamos o WebRoot, segurança de rede, recomendamos Endian, segurança interna, recomendamos Device Lock e storage backup, recomendamos Qtrends e Crucial, e segurança móvel, recomendamos Data Locker e SOTI. Do outro lado, tem as vantagens destas soluções, já falámos delas inúmeras vezes durante esta apresentação, que tem a ver com o facto de serem adequadas ao mercado português, o facto de serem orçamentáveis, portanto, são pagáveis, são soluções que não são caras, são soluções que são eficientes, que estão dentro, são adaptáveis ao orçamento de cada escola, são fáceis de gerir, fáceis de implementar e são eficientes do ponto de vista tecnológico, ou seja, fazem aquilo que nós queremos que elas façam. Isto é que é importante, é que não sejamos defraudados e comprar uma coisa muito barata e depois não ter a certeza que ela efetivamente é eficiente. Nós temos o cuidado de não embaraçar suficientemente as coisas para que elas não façam a função para as quais foram destinadas. E, portanto, é muito importante este equilíbrio. E, por fim, o que nós sugerimos é que ou nos ponham dúvidas através deste e-mail que aqui está, ou contactem o vosso fornecedor normal de informática que o tem com certeza, que no meio de 1000 e não sei quantos clientes que a Minitel tem, com certeza que o vosso fornecedor será, obviamente, nosso cliente e poderá, além de vos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre esta problemática do GDPR, poderá falar connosco e tirar algumas dúvidas também. Eu vou-me manter aqui durante mais alguns minutos para qualquer pergunta que queiram fazer por chat. Volto a agradecer a vossa participação. Desejo a todos um excelente Natal e um ano de 2018 cheio de pedalada, cheio de força, se não nos falarmos antes, e fico aqui a aguardar um bocadinho alguma pergunta que queiram fazer. Muito obrigado.